sistema, né? Ele nasceu... A tradição de Jair Bolsonaro sempre foi combater a democracia. Lembremos, né? Ele é expulso do Exército Brasileiro. Aliás, eu não entendo alguma apologia militar. Um dos princípios entre os militares é hierarquia e disciplina, né? Como é que se pode ter apologia ou pode ser súdito de um militar que cometeu o pior dos crimes entre os militares, que é romper com a hierarquia e com a disciplina? Ele foi expulso do Exército Brasileiro, lembremos disso. E sabe por que ele foi expulso do Exército Brasileiro? Ele foi expulso do Exército Brasileiro por conspirar, por tentar sabotar a adutora de água do Rio de Janeiro. E por tentar, naquela época, isso está documentado, né, em revistas da época, em 1988, ele foi julgado pelo Tribunal Militar para ser expulso. É célebre as palavras de um dos membros do Supremo Tribunal Militar naquele período, dizendo que aquele capitão não servia a farda do Exército Brasileiro. Este tipo de gente, depois, ascende à condição como deputado federal, lá no parlamento não encaminha, não aprova nenhum projeto relevante nos 30 anos e participa e recebe todos os privilégios como deputado federal ao longo do tempo. E hoje, no governo, qual é a consequência dele? Institui um sistema corrupto. Porque sabe o que diferencia se um sistema é corrupto ou não, Vilela? Não é pelas notícias de corrupção que tu recebe. É pelo funcionamento dos mecanismos de combate à corrupção, né? Quando ele enfraquece... Os mecanismos de combate à corrupção tem mais corrupção. Dá um exemplo concreto, né? Durante os governos do PT e durante até o governo Temer, foi respeitado um negócio chamado lista tríplice do Ministério Público. O que era? Os procuradores da República escolhiam 3 pessoas e escolhiam 3 procuradores, o presidente da República escolhia um para ser procurador-geral da República. Certo. Né? Com isso, o procurador-geral da República tem autonomia, faz o que quer. Né? O procurador-geral da República tem autonomia para fazer as investigações. Foi assim que vários procuradores-gerais da República atuaram ao longo da história, nos 20 anos que antecederam. A Polícia Federal é uma instituição que tem que ter autonomia para operar. Hoje o que acontece? A Polícia Federal está lá, sendo tutelada. O Procurador-Geral da República, vamos falar da CPI, já entregou para ele, faz 100 dias, o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele teve, com todo respeito ao seu Aras, ele foi para a TV um dia desses dizendo que não tinha provas. A gente tendo entregue 10 terabytes de provas para ele sobre os crimes que foram cometidos. Então, quando você inibe os mecanismos de combate à corrupção, aí, lógico, né? Aparece menos. Você falou de ter 3 e ele escolhe um. Como foi no caso do Aras? Como foi o processo? Ele não teve isso. Não? Não, o Bolsonaro ignorou a lista tríplice. E ele pode fazer Ele pegou isso? A lista tríplice e chegou... Pode, porque não está na Constituição. Ele pegou a lista tríplice e rasgou. Eu disse, não, quem escolhe sou eu, viu? Eu que escolho aqui, pô, eu vou escolher. Aí ele foi selecionando o que estava mais a serviço dele. Mais alinhado, mais identificado, mais a serviço. Aí o Procurador-Geral da República, obviamente, que fica sempre na expectativa disso, fica sempre na expectativa de ascender a carreira, né, por conta disso, não move. Um dia desse, veja só, olha só o absurdo que o Procurador-Geral da República fez. Lembra que na história da CPI, a gente teve aquele negócio do caso Covaxin? Sim, né? claro. Que os irmãos Miranda foram lá com o Bolsonaro e disseram, olha, estão roubando lá no Ministério da Saúde. Aí o Bolsonaro disse o seguinte, eu sei quem está roubando. É o meu líder na Câmara, o Ricardo Barros. Né? Ou seja, o agente público, sobretudo o governante, que tem notícia de um crime e não age, não toma providência em relação a esse crime, ele comete um outro crime, que no Código Penal tem o nome do crime lá, prevaricação. Ele cometeu esse crime de prevaricação. Esse crime foi tão escancarado que o Luiz Ricardo Miranda e o irmão dele foram lá, testemunharam esse crime, né? E depois, o próprio Bolsonaro disse, não, eu recebi ele sim, viu? Recebi ele sim e tal. O próprio Bolsonaro admitiu que ocorreu o crime de prevaricação. Pois bem, o que aconteceu? Aí o Aras, o Procurador-Geral da República, me escreve um dia desse, dizendo que não teve crime cometido. Um delegado da Polícia Federal, que foi escolhido lá pelo Bolsonaro para fazer a investigação, disse, não, o crime teve, mas o presidente da República não é passivo desse crime. Ou seja, tem crime, é a mesma coisa. Ô, Vilela, tu mataste o cara ali, viu? Mas tu é isento, pode matar. Foi isso que foi dito. Aí no final das contas, né? Foi isso que no final das contas foi dito, né? Então,
Quando acontece isso, quer saber o grande esquema de corrupção da atualidade? É um negócio chamado orçamento secreto. Exato. Né? É o maior esquema de corrupção da história do Brasil, desde o Brasil colônia. Não tem esquema igual a esse tal de orçamento secreto. Porque o que é o orçamento secreto? Né? Fazem, assim, todo ano o parlamento, voltando àquela aulinha sobre as leis, todo ano o parlamento vota uma lei chamada lei orçamentária. Né? Todo ano o parlamento vota isso. Então a lei orçamentária tem lá quanto o executivo vai gastar, tem tudo. Né? Inventaram um negócio de emenda de relator. O que é? É um deputado ou um senador que tem direito a fazer indicação de 20 bilhões de reais. Essa indicação fica sob a guarda desse relator e do presidente da Câmara dos Deputados. Eles que fazem o reparte desse dinheiro, a distribuição desse dinheiro. Então, 20 bilhões... Sabe o que é 20 bilhões de reais? 20 bilhões de reais é a soma de toda a receita de todos os estados brasileiros somados em um ano. Isso que acontece. Esse dinheiro é distribuído para aqueles parlamentares que estão identificados e aliados com o Jair Bolsonaro. Né? E por que acontece esse tipo de aberração? O Supremo Tribunal Federal... Federal... É uma brecha? Eu acho que assim, o Supremo tem uma ação que está em julgamento do Supremo Tribunal Federal, que foi inclusive movida pelo Cidadania, que é um partido político, pelo senador Alessandro Vieira, por nós também, para definir a aplicação desse dinheiro. Porque esse dinheiro todo é gasto sem critério nenhum. Além de não ter critério nenhum desse dinheiro todo, né, é escolhido aleatoriamente. Ou seja, assim, não tem... Para que é que vai esse dinheiro aqui? Vai para um programa educacional? Não. Vai para aquilo que o deputado ou o senador quer indicar. Né? É um poder absurdo, né? Além de um poder absurdo, é um caminho de roubalheira. Ainda não apareceram as roubalheiras resultados disso, né? Ainda não apareceram, porque claramente as instituições de controle disso não estão funcionando. É isso que eu falo, que é o seguinte, a corrupção é isso daí, é esse esquema de orçamento secreto. E, ao contrário, alguém disse, não, mas não aparece na imprensa. Por que não aparece na imprensa? Porque as instituições que deveriam controlar, os promotores de justiça, os procuradores da República, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, todas essas instâncias que no passado tinham independência, né? No passado, em vários outros governos tinham independência, hoje ficam lá amarradas, impedidas de ter independência e fazer essa investigação.